hoje um Politiquinho diferente. Nós vamos debater, em caso da queda do presidente Michel Temer, eleições diretas ou indiretas? Roberto Robaina. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Fábio. Eu acho assim, primeiro, o mais importante é que o governo Temer não siga, porque é um governo ilegítimo, com um nível de corrupção impressionante, e eu também acho muito importante que as reformas, que na verdade não deveriam ser chamadas de reformas, porque quando a gente fala em reforma, a gente fala em melhorar uma determinada situação. E no caso das propostas que o governo Temer tem levado adiante, são propostas que vão piorar a situação do povo brasileiro. Vão piorar, por exemplo, porque elas vão dificultar muitíssimo a aposentadoria das pessoas. E nós precisamos de reformas que realmente melhorem a vida do povo. Nós temos propostas, por sinal, de reformas que têm capacidade de melhorar a vida das pessoas. Então eu acho que, óbvio que se o Temer cai, a forma de substituí-lo tem que ser o voto popular, o voto direto. Já o Temer entrou como presidente sem o voto popular, né, porque ele fez esse processo de impeachment. Nós vimos que foi um processo de impeachment chefiado pelo Eduardo Cunha. O governo da Dilma estava muito já sem força e sem legitimidade, mas nós vimos que o objetivo real do impeachment era tentar evitar que a Lava Jato seguisse e, ao mesmo tempo, aplicar essas reformas que terminam a aposentadoria, que terminam o direito dos trabalhadores. E a classe dominante brasileira, naquela hora, com o Eduardo Cunha de líder político, né, que ele era o presidente do parlamento, o Eduardo Cunha se aliou com o Temer, se aliou com o Aécio, e eles dirigiram aquele processo de impeachment e de posse do Temer. Nós vimos o que significa isso agora, né? O Aécio tem a irmã presa, ele deveria estar preso também, o Cunha também está preso, e falta o Temer, né? O Temer não está preso, segue sendo presidente da República, o que é inacreditável. Nós não podemos seguir com o Temer de presidente. Vou passar aqui para o Fábio Osterman. Eleições indiretas, por quê? Eu concordo com o Robaina a respeito da impossibilidade política, jurídica e moral do Temer permanecer na presidência, mas felizmente lá em 1988, quando tivemos a promulgação da nossa Constituição, nós tivemos o legislador já preparando as nossas instituições para a ocorrência de uma situação como essa. É por isso que o artigo 81 da Constituição deixa claro que, no caso de vacância do presidente e do vice-presidente, devemos ter, se transcorrida pelo menos a metade do mandato, ou seja, 2 anos, eleição indireta. Isso obviamente não tem absolutamente nada a ver com não gostar ou não querer eleições diretas. Eu acho que a eleição direta é um rito fundamental na legitimação da nossa democracia, e tanto é que ela acontece de 4 em 4 anos para presidente e está marcada para outubro de 2018 acontecer. Eu acho que nesse momento seria inoportuno por diversos motivos a gente ter uma eleição direta, não só porque eu acho que, eu discordo também do Robaina no fato de que o Brasil não precisa dessas reformas que estão sendo realizadas, e aí eu tenho uma posição de independência em relação ao governo Temer, uma independência crítica, ou seja, eu sei aceitar aquilo que está sendo feito certo e sei me opor àquilo que está sendo errado, né? Por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista são reformas absolutamente essenciais para o futuro do país e que precisam ser levadas a cabo. E especialmente nesse momento de recessão que o Brasil passa, a gente não pode tá entrando em uma antecipação casuística e eleitoreira de um ciclo eleitoral que já está marcado para 2018. Além do fato de que, se fosse aprovada agora a PEC, que seria a única saída jurídica, efetivamente, para haver a antecipação dessa eleição, na verdade, a gente só teria a eleição acontecendo ali, na melhor das hipóteses, setembro, outubro, ou seja, 1 ano antes. Que presidente seria esse, que seria eleito 1 ano antes da outra eleição? E é um custo que, na verdade, acho que seria até uma perdulariedade para o governo brasileiro realizar uma eleição com tão pouca vigência e com uma abrangência tão grande. Uma eleição presidencial custa muito, né? Custaria quase R$1 bilhão essa eleição. Eu vou até só aproveitar para fazer uma pergunta. Eleição direta até 2018 ou não realiza a eleição do ano que vem? Eu acho que isso é secundário. Em primeiro lugar, tem que terminar com o Temer. Segundo, tem que ter eleições diretas, porque se não tiver eleições diretas, imagina se esse Congresso Nacional, que deve ter o quê? 30% envolvido na Lava Jato, o nível de corrupção desse Congresso é enorme. E o Congresso Nacional decidindo quem vai ser o presidente da República, isso não pode.
pode dar um Rodrigo Maia, que está na Lava Jato, pode dar o Eunice Oliveira, pode dar o Renan. Então, nós temos que ter uma eleição para presidente. Eu acho também que teria que ter eleição para o Congresso Nacional. Nós teríamos que renovar gerais, então. Eleições gerais com mudança de regras. Não estou dizendo que seja fácil. Se fosse fácil, o Temer já teria caído. Claro. Deixa eu entender então. Então tu achas que o Congresso não tem legitimidade para escolher o presidente, mas ele tem legitimidade para definir quem deve escolher o presidente nesse momento? Não, eu Ou acho seja, que ele não. tem legitimidade para aprovar uma PEC? Não, a política para mudar a Constituição? A política brasileira está sem legitimidade nenhuma. Eu concordo então nós contigo temos nisso que aí. buscar a legitimação da política. Como é que a gente pode tentar começar a legitimar a construção de uma nova política? É chamando as pessoas, a população, a participar. O processo eleitoral é um mecanismo de participação. Eu, aliás, acho que nós agora, porque nós estamos discutindo uma hipótese, eu quero que essa hipótese se realize. Qual é a hipótese que nós estamos discutindo? Que o presidente Temer deixe de ser presidente. Só que, infelizmente, nós estamos na sexta-feira, o presidente Temer segue sendo presidente quando ele é, evidentemente, um presidente envolvido num nível de corrupção inacreditável. Então, é uma desmoralização do país que o Temer siga presidente. Nós necessitamos derrubá-lo. Por isso que o grande desafio, por enquanto, é derrubá-lo. E eu convido todo mundo no dia 6, na terça-feira que vem, nós vamos estar nas ruas de Porto Alegre nos manifestando. É o dia que o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar a chapa e nós vamos ir para as ruas, porque sem as pessoas irem para as ruas, esse governo continua e a vergonha nacional continua. Sim, e Fábio, vocês também entendem que precisa ter essa saída do presidente Temer, mas você acredita que o Congresso tem condições sim de eleger um novo representante para esse próximo ano? Sim, o Congresso tem essa função estabelecida pela Constituição, justamente prevendo crises como essa, que é um cenário, um cenário improvável. Deixa eu só te comentar uma coisa, sabe? Tem otimismo com a Constituição, sabe por quê? Porque achar que essa nossa Constituição conseguiu prever essa crise toda... Bom, mas querendo ou não, está escrito no artigo 51. Não, claro que as minúcias, obviamente, não se previu. Não teria como prever algo tão ruim, né? Te preocuparia que esse Congresso realmente, mudasse 13 a Constituição, anos aí foram duros. Então... Exatamente. 13 anos. Não, na verdade, não me preocupa que o Congresso mude a Constituição, até porque a Constituição, o próprio espírito no qual ela se insere, que é uma Constituição extremamente... que trata com grandes especificidades, pontos variados, que na minha opinião são inclusive exagerados. Por exemplo, a Constituição trata do fato de que determinado colégio no Rio de Janeiro vai estar sob o escopo da União. É um exagero, né? E um resultado disso é a quantidade absurda de emendas constitucionais que já passamos nesses 30 anos. Tem Carioca me acompanhando aqui, falando do Rio de Janeiro, o Carioca vai falar. E justamente isso, a gente tem esse problema que a Constituição acaba tendo que ser emendada com frequência para adaptar ela à realidade brasileira. Mas e eu não tenho nenhum problema. E eu não tenho nenhum problema em relação a isso. O meu problema é o casuísmo. Esse tipo de mudança procedimental, claro que deve ser feita conforme a sociedade entenda, mas não deve ser feita no calor do momento, no meio de uma crise, para a vigência imediata. Claro, inclusive, existe uma emenda no Senado, de autoria do senador Regufe, que se propõe a mudar isso para o próximo ciclo. Mas mudar para agora é um oportunismo eleitoreiro. E não tinha essa preocupação antes? Porque não tinha ocorrido ainda? Eu acho que as leis se mudam, tanto que o governo está tentando mudar uma lei que beneficia o povo. Né? Ele está tentando, por exemplo, aumentar a idade para as pessoas se aposentar. Quer dizer que beneficia o povo ter uma previdência quebrada? Não, a previdência está quebrada porque os muito ricos no Brasil não pagam imposto. E vamos reformar isso, então. Não pagam imposto. Eu sei que tu é um liberal, liberal, mas eu acho que tu defende que... Mas vamos reformar isso, então. Mas uma reforma não exclui outra. Mas não mistura as coisas. Já que a gente está entrando no outro tema... Nós não vamos conseguir... Vamos tentar ficar nas eleições indiretas ou indiretas. Mas senão ele vai colocar toda a cartilha aqui, vai seguir... Daqui a pouco a gente vai ter um conflito. Hoje eu não quero brigar com ninguém. Eu só quero brigar com o Temer para tirar esse presidente. Eu vou pedir assim, ó... Não dá mais a vergonha nacional. Questão de 15 segundos, por que eleições diretas? Porque eleições diretas, porque eu não quero que um Congresso Nacional corrupto, a serviço de empresas corruptoras, que tem planos que são planos terríveis, que só vão prejudicar a vida do nosso povo, tem o poder de eleger um presidente. Esse Congresso Nacional é o Congresso Nacional do Eduardo Cunha, que elegeu o Eduardo Cunha, que elegeu o Rodrigo Maia, que está na Lava Jato, que apoiou o Temer até agora. Esse Congresso não pode escolher ninguém. Por que eleições indiretas? Vamos botar o povo para decidir. Na verdade, vamos defender a não antecipação das eleições, vamos defender a permanência do ciclo eleitoral, que é algo tão importante numa república presidencialista. A gente ter uma estabilidade democrática, a gente ter as regras do jogo pré-definidas e que permitam que os partidos, os atores políticos possam se organizar, possam apresentar pleitos para a sociedade e possam realmente mudar esse país para melhor. Tá certo.
O debate fica aqui, mas continua provavelmente nas nossas redes e nos vemos no próximo Politiquim.